Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DifferDev. Eu sou o Leonardo Tumadjan e nesse vídeo nós vamos ver sobre duas classes que chegam agora no PHP 8.5, a URI e URL. Na verdade é um conjunto aí de componentes para fazer parseamento de URLs ou de URIs. Para entender melhor, vamos para a tela. Olha só que interessante então. Aqui eu estou na RFC e essa RFC ela mostra detalhes, a diferença um pouco aqui entre os dois, as duas classes, tá? E um ponto interessante aqui tem esse mapeamento do que é um IRI, URI, URL e URN. A diferença entre o URI e o URL, nesse caso aqui, a gente tem a distinção entre uma URI sendo uma espécie de URI, onde a gente monta informações que não necessariamente são para web. Ou seja, a gente pode ter um protocolo HTTP, além do HTTP, um SSH 2 pontos, por exemplo, ou algum outro protocolo que segue essa diretiva de URI, e a URL vai ser focada para navegador. Então, é um tipo de... vai ser o componente direcionado para montar links de navegador, para que o navegador interprete. Já vou falar um pouco mais sobre esses dois componentes. Dando sequência aqui, um deles vai se basear na RFC 3986, que é uma RFC de definições de URI. Então essas definições de URI, de especificações de URI, vão ter ali o que é um esquema. O esquema é o nome ali do... que não é bem um protocolo. Esse esquema ele pode ser múltiplas coisas, inclusive até o próprio sistema interno do PHP de string. Você pode fazer lá um PHP //. E aí você, por exemplo, usar o próprio input-output padrão do PHP para trabalhar. Então, uma URI é independente se ela é HTTP, SSH, FTP, o que for, é a especificação baseada nessa RFC que é da consórcio ali, W3C, o consórcio da web, escrito por Tim Berners-Lee inicialmente, passado por um monte de revisão. Você pode clicar aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui na nossa descrição do vídeo, e você pode clicar aqui e acompanhar aqui a descrição. Enfim, ó, tem um detalhamento muito mais técnico, ou seja, essa biblioteca, essa classe, na verdade, ela tem ali em cima dessa RFC. E nós temos o WatchWG, que é um grupo também que cuida de padronizações da web, é um grupo mais novo, tá? Onde ele faz a definição de URLs padrões para navegadores. Então agora a gente está falando de padrão de link de navegador. Esse cara aí, vamos para o código logo, que eu sei que você deve estar ansioso. Antigamente a gente tinha a função parse do PHP, que basicamente a gente parseava uma URL, e aí o que ele trazia aqui, ó? Ele trazia em formato de array cada um dos campos. Então a gente tinha scheme, host, enfim, fracionado eu conseguia capturar as informações. Agora mudou um pouco, ficou um pouco melhor. Vamos fazer a brincadeira na prática aqui para entender como que funciona agora usando orientação objetos. Ou seja, antes, só para você entender aqui, ó, a gente tem a URI, que ela vai ter o namespace ali RFC 3986, que é aquela que é a URL genérica, né? Uma URI genérica, funciona para vários modelos de links, e a URL que seria para web, que é baseado na WatchWG. Beleza? Vamos começar por uma URL, então, criando uma URL da web. Então, se eu quiser tratar uma URL da web, eu vou fazer aqui, ó, URI namespace barra RFC. Eles padronizaram como URI o nome do namespace padrão, tá? Desculpa, eu vou usar o WatchWG, que vai me fornecer o objeto, perdão, a classe URL, né? Eu vou criar um objeto dessa classe. E aí, olha só, eu vou criar aqui no link aqui, ó, HTTP, vou passar o protocolo, // differdev.com.br 8080. Coloquei até um encoded aqui URL, e depois eu vou mostrar a diferença porque eu estou colocando isso aqui de /olá aqui, só para você entender o que está acontecendo. Então, basicamente, imagina que eu quero capturar essa URL e imprimir partes dessa URL. Então, a gente consegue, vou usar aqui um dump, eu vou colocar aqui dentro do dump chamadas que eu quero trabalhar dessa URL. Então, por exemplo, se eu quiser capturar o esquema, eu dou um getScheme. E aí a exibição vai ser o esquema. Está dando para ver legal aí? Se eu quiser capturar, por exemplo, o path, né? A gente pode dar um getPath, capturar o caminho passado. Deixa eu ver aqui se ele está pegando o path. Ó, então ele está pegando o que vem barra para frente, tá? O domínio aqui, se eu não me engano, ele é host. Não sei porque ele não me deu autocomplete aqui do get. Ó, ele tem diferenças, tá? Então ele tem esse método aqui, ó, get ASCII host, que ele vai
fazer ali codificado, vai tirar da codificação e trazer pro traduzido ali, né? Ou seja, pega o encode e transforma no caractere. A gente vai ter também getPort para capturar a porta. Olha que legal. Se eu quiser manipular essa URL e no final exibi-la, o que eu vou comentar, eu posso também vir aqui e fazer URL. E agora eu quero gerar uma nova URL. Então ele usa imutabilidade. Eu vou usar aqui new URL, recebe uma URL. E ele vai usar aqui um if. E ele vai falar assim, não sei, por exemplo, vamos colocar trocar o esquema. Então eu vou usar aqui o if scheme HTTPS. Então eu estou trocando, criando uma nova URL, tá? A URL antiga ela não troca, por isso que é imutabilidade. Toda vez que você vai usando uma nova URL, você vai regerando e capturando um novo objeto, tá? Você nunca modifica o objeto original. Isso é muito bom para imutabilidade, para sincronismo. Olha que legal. Aí eu tenho new URL e agora eu vou dar um eco aqui só para a gente ver aqui, ó, new URL chamando. E agora eu quero o link ter a URL completa. Digamos assim, como é que eu capturo a URL completa? Tem um método toAskString, não é get, tá? Get é quando você quer pegar pedaços. Legal. E aí eu tenho agora a troca. Então eu fiz a troca usando orientação a objetos e imutabilidade. E olha o poder que a gente tem nessa lib para poder manipular URLs, né? Então trocar adicionar. Então aqui, por exemplo, eu adicionei ali o esquema, né? Troquei de HTTP para HTTPS. Eu posso também, ó, nessa new URL, adicionar, na verdade, uma query string. Ó, posso usar aqui o if query e posso colocar nome igual Luiz. Olha que interessante. Salvei o resultado. Ele vai colocar aqui, ó, pra gente. Deixa eu colocar isso dentro de um dump que faz mais sentido para visualizar melhor. Ele coloca ali a query pra gente. E ainda por cima, se a gente quiser colocar aqueles hashtag, que eles chamam de fragmento, a gente consegue também. Eu posso vir aqui, criar um novo objeto e ele chama de with fragments. Eu consigo colocar um fragmento header 1. Aí a saída vai ser esse hashtag aqui. Então olha como a gente consegue compor a URL bem interessante usando um conceito de builder aqui que faz ali imutabilidade. Você nunca pega o objeto original, você não troca o objeto original. Claro, aqui eu estou fazendo uma sobrescrita, né? Mas eu poderia ter new URL 1 aqui, depois, né? 2 aqui, ó. E aí no final eu quero exibir a 2, né? Então eu não mantive a originalidade. Ou seja, se eu fazer aqui um new URL to ask, ele vai fazer o que era antes, né? Então, por quê? Porque eu não perdi o objeto original. Obviamente eu criei 3 objetos, estou consumindo mais memória, mas pro caso aqui, se você precisar, você pode fazer esse uso e evitando destruir uma variável que de repente tem informações que você queira trabalhar depois. Muito legal. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e o cara do RFC aqui, RFC 3986, qual que é a diferença? Então esse cara vai direcionar muito, vai ter tá sendo direcionado para URLs para navegador. Agora, quando a gente tem uma URI, imagina que a gente vai fazer aqui, ó, URI. Eu vou importar o namespace aqui que fica mais fácil, da RFC, tá? Vai ficar lá em cima lá o namespace, tá? Da RFC. E normalmente pode ser, por exemplo, um SSH. Tá vendo? Um SSH pode ser feito assim. E olha a diferença. Normalmente no SSH a gente tem isso aqui, ó. Usuário, host, porta, caminho. Também podemos ter variável, né? Por exemplo, dbname. Isso aqui às vezes tem no conexão ali. Por exemplo, o MongoDB tem um protocolo dele chamado assim, ó, Mongo. Tá? Então ele vai tratar esses protocolos, digamos assim, que são um pouco, se seguem esse padrão genérico aqui, ó. E aí a gente consegue capturar tudo isso de novo, mesma coisa, tá? Vou até tirar o comentário ali do que a gente tinha feito. Vou fazer um dump aqui, ó, mesma coisa, tá? Então URI get schema, eu vou pegar o SSH, URL not found, URL not found, o que eu errei aqui? Tá, aí é problema de namespace aqui que ele se bugou todo, tá? É o editor que tá furando meu zóio. Pronto,
Agora sim. Vamos lá. Aí, ó. Então ele está trazendo o SSH, que é o esquema da minha URI. Então eu consigo pegar, inclusive, ó, get user info. Olha que interessante. Informações do usuário, tá? Teoricamente aqui era para ele trazer usuário e senha. Ele não vai trazer aqui nesse caso usuário e senha, porque a senha ela tá escondida. Então eu não consigo capturar a senha. Por quê? Porque ele você tá expondo o password, né? Então, ó, se eu der um get password aqui, ele vai vir null. Ele não expõe esse valor para o usuário, tá? Que eu coloquei aqui como host, a senha, na verdade, né? Então aqui era password 123, tá? Então você passa um password aqui quando você faz um SSH. E aqui ele não expõe essa senha. Bem bacana também, tá? E isso aqui é geralmente o que tem mais de diferente, tá? O resto é igualzinho da URL, ele vai ter a porta, ó, get port, ó, porta 22, e vai ter o path, vai ter o query e por aí vai. Olha só que interessante. Quando eu quiser exibir a URL completa agora, diferentemente do que a gente fez do outro lado ali, para URL, ele vai ter na verdade um toString, para ele trazer a string completa. E ali aquelas mesmas funções que a gente tem de modificação com if, a gente consegue, tá? Então, por exemplo, eu quero mexer no path. Eu venho aqui, /novo path. Lembrando que eu preciso atribuir isso, tá? Preciso reatribuir a URI. Por quê? Porque eu estou modificando o valor da original. Bem parecido com a PSR7, né? Então, ó, a gente pega aqui o RI2 e vamos fazer ela dar um toString no final ali. Vamos colocar um PHP-OL aqui no final também, só para não ficar com aquele porcentagem no final confundindo a nossa cabeça. Olha lá. Então eu consegui trocar o novo path aqui, ó. Por quê? Porque eu consigo manipular individualmente, manipular trechos específicos de URL. Então esse é o parseamento, tem muito mais coisa, tá? Se você tiver ali também, como eu falei, por exemplo, um URL encode, ó, vamos pegar aqui, ó, URL encode, né? Então eu passei uma URL, um acento, algum encode ali especial. Se eu executar do jeito que tá, ó, ele já resolveu, ó, trouxe o olá. Se eu não quiser, ele tem o método toRawString, que aí ele não vai fazer o parseamento desses caracteres especiais de URL. E aí, ó, ele traz ali no formato original. Isso é bem interessante também. A mesma coisa funciona ali com a URL toAsk que eu mostrei para vocês aqui em cima do URL, tá? Então ele também, para você tirar ali, é só você pôr o toString, ele vai trazer sem a codificação ASCII. Então é isso, essa novidade. Parece pouca coisa, mas é algo que traz muito mais profissionalismo para parseamento de URL. Antigamente a gente trabalhava como array e não tinha como construir a URL usando uma orientação objeto. Agora a gente consegue. Isso é muito legal para montagem de request, fazer uma série de coisas ali que libs de requests fazem por trás dos panos. E agora dá para usar a própria linguagem nativamente para trazer isso. E por hoje, então, é isso. Não esqueça de deixar aquele like. Gostou do vídeo? Deixa o like, segue o canal. Coloca o sininho aí para receber notificação. E comenta aí o que você achou. Por hoje é só. E até a próxima. Valeu!